Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu irmão, nesse mesmo espírito. Obrigado, Ministério de Música. No final a gente volta ministrando essa canção mais uma vez, se o Senhor permitir. Muito bem, irmãos. Tem alguém nervoso aí? Diz amém. Amém. Tem alguém nervoso aqui. Não tem aí, tem aqui, irmão. Mas vamos lá. Você está com o livro aí? Quem está com o livro pode abrir. No primeiro capítulo, na página 7, nós vamos, como o apóstolo disse, nós vamos começar estudando hoje o livro de lealdade e deslealdade. E nós vamos estudar esse primeiro capítulo, o capítulo 1, que o título é Por que lealdade? Nesse capítulo, o autor do livro, o pastor Dag, ele vai falar sobre o motivo, a necessidade, a importância de nós estudarmos sobre lealdade. Ele cita aqui nessa página número 7, você abriu aí, achou? Diz amém. Ele diz aqui que, em primeiro lugar, ele tem visto a relevância desse tópico na palavra de Deus, ou seja, o tema lealdade é falado frequentemente e é tido como muita importância na palavra do Senhor. E a segunda coisa é que ele tem observado o impacto que a lealdade e a deslealdade tiveram nas igrejas e no ministério. A lealdade e a deslealdade causam um impacto muito grande e muito forte nos ministérios. Por isso, é importantíssimo nós estudarmos sobre esse assunto. Eu creio e não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito Santo tem nos reunido aqui toda quarta-feira. Foi Deus, foi o próprio Espírito Santo que colocou isso no coração do nosso apóstolo, de nós estarmos reunidos aqui, estudando autoridade espiritual, estudando esse tema, começando hoje a estudar lealdade e deslealdade. Então Deus está falando conosco, porque Deus tem algo muito importante para realizar nas nossas vidas. Há vários anos atrás, antes mesmo que o projeto Vida Nova começasse, Deus imprimiu uma visão no coração do apóstolo. E Deus está trabalhando para que essa visão se concretize, para que essa visão tome a totalidade, daquilo que Deus prometeu que faria. Nós estamos avançando, nós estamos caminhando ao longo desses anos, mas Deus ainda tem muito mais para fazer. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Muito bem, a partir da página 8, você que não tem um livro pode abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos estudar hoje então, por que lealdade, vamos estudar 7 motivos, porque o assunto lealdade é tão importante, 7 motivos, porque esse assunto é importante na igreja. Primeiro motivo, lealdade é a principal qualificação de todo ministro. Você pode repetir isso comigo? Lealdade é a principal qualificação de todo ministro. Muito bem, vamos ao livro. Uma pessoa inexperiente costuma pensar que quanto mais dons você possuir, mais qualificado estará para o ministério. Minha pequena experiência tem me mostrado que as pessoas fiéis e leais na igreja são as mais bem qualificadas para serem líderes. Continuando aqui, simpáticos e amáveis. Uma pessoa inexperiente pensaria que um amável irmão poderia ser um bom pastor. Também pensaria que alguém com boa oratória poderia ser o melhor pregador. Não cometa esse erro. A Bíblia nos ensina que o requisito principal para a liderança é fidelidade e nada além disso. 1 Coríntios 4, o versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: além disso, requer-se dos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Vamos repetir esse versículo todos juntos? 1, 2, 3 e... além disso, requer-se nos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Muito bem, irmãos, o mundo tem sofrido com líderes incapazes e sem treinamento. O mundo tem sofrido com uma liderança destreinada e sem capacidade. O que significa isso? Pessoas que estão ocupando posições de liderança, mas que não estão qualificadas para exercer isso. E outras até qualificadas, porém não treinadas para esse exercício de liderança. A qualificação de liderança bíblica não vem, segundo o que nós estamos estudando aqui, e é verdade, não vem de um dom espiritual. Ela também não vem de ser
amável ou simpático. Não são esses, não é essa a qualificação bíblica a respeito da liderança. Na verdade, esses conceitos, irmãos, são provenientes dos gregos, são do pensamento grego, ou da filosofia grega. Você sabe muito bem que em determinado momento da história, os romanos venceram os gregos, mas eles não puderam destruir a filosofia grega. Por que isso? Porque uma ideia não se vence com arma, não se vence com força. Os romanos venceram os gregos por causa da força, por causa do seu exército, por isso eles venceram os gregos. Mas uma ideia não se derruba, não se vence com força nem com arma. Uma ideia só é vencida por uma outra ideia melhor. Por isso os romanos não puderam vencer o pensamento grego, a filosofia grega. Ao invés disso, eles adotaram o pensamento grego, adotaram a filosofia grega e dominaram o mundo por conta disso. Na verdade, meu irmão, muito do que se pensa hoje, na nossa atualidade, nos dias de hoje, pelo mundo acerca de liderança, ainda é proveniente de pensamentos gregos que são contrários ao que dizem a palavra do Senhor. Eu vou citar aqui um único princípio grego acerca de liderança. Existem vários, mas eu vou citar um para você me entender. Um princípio grego acerca de liderança é produto da personalidade carismática. Você pode repetir isso comigo? Liderança é produto da personalidade carismática. Isso é o que dizem os gregos. Quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei de uma situação, irmão. Às vezes as pessoas dizem através disso, né, que um líder é alguém carismático, ou que o líder já nasce líder, né? Eu me lembrei quando eu era criança, jogava bola. Aí, uma vez, uma vizinha virou para minha mãe e falou assim: eu estava olhando os meninos jogando bola aí na rua, e estava vendo o seu filho, Tony, ele é um líder nato. Aí minha mãe ficou toda boba, né? Ele é um líder nato. Ela sabe por quê? Ele pega a bola, bota a bola debaixo do braço, reúne os meninos, organiza o time, diz quem vai jogar, quem não vai, de que lado cada um vai jogar e tal, organiza o esquema todinho ali. E minha mãe feliz da vida. Só que a vizinha não sabia que a bola era minha, irmão. A bola era minha. Então eu que dizia que ia jogar e que não ia jogar. É assim ou não é, os rapazes? Que o dono da bola dá ordem, irmão. Então não era liderança nata, coisa nenhuma, era que a bola era minha. Mas esse é um pensamento que está inserido na nossa sociedade. A palavra carisma, ela justamente vem do grego, e ela significa dom ou presente dos deuses. Essa palavra, ela não vem da Bíblia, ela vem da Grécia, e ela diz isso, ou seja, o líder é alguém que foi presenteado com o dom dos deuses. Agora, o que a Bíblia diz a respeito da principal qualificação de liderança é o que está escrito em 1 Coríntios 4, no versículo 2. Vamos ler de novo? Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. A principal qualificação da liderança é a lealdade, ou seja, é a fidelidade. É isso que qualifica um líder de verdade. É isso que faz um líder ser eficaz e eficiente no seu trabalho. É a lealdade com que ele encara isso. É a lealdade, a sua fidelidade em relação ao chamado, em relação à sua liderança, em relação à igreja. É isso que qualifica um líder de verdade. O apóstolo Paulo que está dizendo isso, ele está falando acerca de Apolo, ele está falando acerca da igreja, ele está falando sobre uma igreja carnal, ele está falando uma igreja carnal. Olha, era para eu falar vocês como espirituais, mas vocês são carnais. Vocês dizem que uns são de Apolo, outros são de Paulo. Ele está dizendo, a necessidade é o seguinte, é que cada dispenseiro seja fiel, seja leal. É para isso, é isso, melhor dizendo, que qualifica uma liderança. A lealdade, meu irmão, forma um muro de proteção dentro da igreja. Você pode repetir isso comigo? A lealdade forma um muro de proteção. Deixa eu pedir ajuda aqui, eu quero ilustrar isso para você. Queria ajuda de 12 rapazes aqui, rapidinho, vem correndo aqui, vem cá Mike, vem cá Alexandre, vem Claudão, vem rapidinho essa turma, pode vir, quem quiser pode vir, 12, preciso de 12 aqui, 12 homens, aqui ó, faça um círculo aqui no meio, 12 homens, eu preciso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Cadê? Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fica mais 3. Pode vir, Rômulo. Fica vocês 3, fica aqui no cantinho os 3. Rômulo, vem também, Rômulo. Vem cá. Fica aqui no cantinho. Os 12, vocês 2 aqui, ó. Do Luiz Henrique para lá. Faz um círculo aqui no meio, por favor. Um círculo aqui no meio. Vocês 3 ficam para lá para o cantinho. Aqui no meio. Isso. Faça um círculo aqui, por gentileza. Muito bem. Bonito. Círculo bonito, irmãos. Aleluia. Isso. Agora, mantenha o círculo, mas vira de costa para o centro, por favor. Isso. Todo mundo treinado no exército, olha que coisa linda. Tem ali um que está meio, aleluia, né? Dá uma ajeitada no irmão aí, Mike. Isso. Agora dá o braço, todo mundo dá o braço. Isso, desse jeito. Junta bem legal, dá o braço, não é a mão não, o braço. Junta. Lealdade. Isso aqui é uma expressão da lealdade. A lealdade, como eu disse, forma um muro de proteção na igreja. E a lealdade, todo líder com essa qualificação, ele vai trabalhar dessa forma, fazendo um muro de proteção, preservando a identidade da igreja. É para isso que serve a lealdade. A lealdade preserva o que está aqui dentro, ela preserva esse muro de proteção. O diabo, ele usa estratégias para lutar contra a igreja. E na verdade o nosso apóstolo tem falado aqui que nós estamos num campo de batalha, amém ou não? Quantos têm escutado isso? Ele tem falado, nós estamos no campo de batalha, nós não estamos no playground, nós estamos no campo de batalha. Eu poderia dizer que uma expressão do campo de batalha seria um muro, seria esse muro, você vai me entender. A lealdade forma esse muro de proteção da igreja. Então o diabo usa estratégias diferentes para combater a igreja. Uma estratégia é o seguinte: ele usa ataques de fora para dentro, né? Ele usa ataques externos contra a igreja. Então vocês vão representar os ataques externos do diabo. Tenta entrar no muro lá, pode entrar. Tenta acessar o meio. Tenta acessar, vamos lá. Tenta acessar, faz força aí, Vaso. Pode fazer força. Faz força que essa turma é treinada aí. Isso, tenta entrar, tenta. Isso, mas não vai conseguir. A lealdade está protegendo a igreja, ela está assegurando a identidade da igreja. Não entra. Dá uma segurada aí. O diabo tenta ataques externos, ataques de fora para dentro. Por exemplo, quem aqui tem mais de 30 anos de evangelho? Quem tem mais de 30 anos de evangelho aqui? Poucas pessoas têm mais de 30 anos de evangelho. Olha, eu fui criado no evangelho, tenho 36 anos. Eu fui criado num lar cristão. E eu me lembro, não faz muito tempo isso, e eu me lembro que a gente indo para a igreja, meu pai e minha mãe, eu indo para a igreja, eu me lembro que a gente ia, baixava a cabeça, meu irmão, a Bíblia debaixo do braço, e ia andando, e os vizinhos iam criticando a gente. Era assim ou não era, irmão? Tá dizendo? Os vizinhos iam falando mal da gente, e a gente andando ali, ia por outro lado assim, porque na rua que a minha mãe mora, tem um rio, então a gente ia beirando o rio ali, para ir longe da calçada, andando, e os vizinhos, lá vai o Bíblia, lá vai o crente, lá vai dar dinheiro para o pastor, lá vai não sei o quê. Isso é um exemplo de ataque de fora para dentro. O diabo continua usando essas estratégias para atacar de fora para dentro, pressionando a igreja. Mas como o apóstolo já nos ensinou, as pressões externas mais forte, irmão, as pressões externas nos unem. Então, quando ele não encontra êxito dessa maneira no campo de batalha, ele muda de estratégia, e a estratégia é outra, ele tenta agora atacar de dentro para fora. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Um de vocês, pode aqui o Claudão, solta o braço dele, só o Claudão, solta o braço aqui. Agora, tenta entrar de novo, por favor, dá uma rodeada na turma, procura uma brecha, isso, tenta entrar, pode deixar, Claudão, não precisa fazer muita força não. Porque vai entrar, não tem jeito, tem uma brecha, é isso aí, a turma vai entrar, irmão, é inevitável, sabe, a Bíblia diz que Satanás está andando ao nosso derredor, buscando uma oportunidade de entrar. Então Satanás tem combatido a igreja, mas não, muitas vezes não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. E sabe o que acontece? Pode sair daqui de dentro um pouquinho, vocês permanecem aí. Pode sair rapidinho, dá o braço de novo aí, Vasos. Sabe o que acontece? Enquanto eles estavam em volta,
tentando penetrar, o Claudão estava defendendo um lado aqui. E a retaguarda dele tinha um outro irmão defendendo do outro lado. Você está me entendendo, irmão? Nós não estamos desprotegidos. Um protege o outro, um guarda o outro. É um muro de proteção, meu irmão. Satanás não tem penetração. Eu estou combatendo aqui na frente, mas a minha retaguarda está protegida por um outro irmão. É isso que a lealdade proporciona. Ela está guardando os valores de dentro da igreja. Ela está guardando a nossa identidade. Ela está guardando quem nós somos. Então, ainda que eu esteja enfrentando um combate terrível aqui na frente, ainda que eu esteja lutando aqui, tem alguém me protegendo atrás de mim. Você está me entendendo, irmão? Agora, pare e pensa numa coisa. Claudão, sai do círculo aí, por favor. Fecha o círculo. Digamos que o Claudão entre agora numa carreira solo, sabe? Queira dar uma de herói. Vai lutar com eles aí agora sozinho. Se vira aí, negão. Aí. Vai numa carreira solo. Vai tentar lutar sozinho. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que nós estamos aprendendo com o nosso apóstolo também? Que independência no reino de Deus é independência, é morte. Sai desse muro. Sai daí. Sai desse esquema de lealdade. Vai tentar dar uma de herói. Vai tentar andar sozinho. A tua retaguarda ficar desprotegida, irmão. Vai tentar ser o salvador da pátria. Vai ficar ruim para você. Vai sair do meio da igreja, vai ficar ruim, vai perder, não vai conseguir, porque a independência no reino de Deus é morte. Você está me entendendo? Obrigado, irmãos, Deus abençoe, viu? Vamos aplaudir nossos atores aqui, né? Cara de leão. Por isso, meu amado, eu posso dizer para você que uma das coisas que me vem à memória quando o apóstolo fala sobre o campo de batalha é esse muro de proteção. A igreja precisa desse muro de proteção. A igreja precisa guardar a sua identidade. A igreja precisa guardar os seus valores. E esses valores, essa identidade é guardada por um muro de lealdade. O segundo motivo que o livro fala, que é importante nós estudarmos sobre lealdade, para lutar contra a quinta coluna. Vamos repetir isso juntos? Para lutar contra a quinta coluna. Diz aí no livro: cedo em meu ministério percebi que o diabo é um especialista em destruir a igreja, trabalhando no lado de dentro dela. Se for um bom ministro, chamado por Deus e fizer as coisas certas, o diabo terá pouca oportunidade de lutar contra você do lado de fora. Jesus disse em João 14:30, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Sabe o que o João está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo aqui melhor? Ele está dizendo o seguinte, que o diabo, ele sabe que o diabo usa estratégias diferentes, e ele sabe, porque ele já havia sido tentado no deserto, e agora o diabo está usando uma outra estratégia, e ele sabe, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho concessão nenhuma com ele não tem nada comigo, não tem nada a ver com ele, eu não tenho concessão com ele. Às vezes Satanás procura uma concessão, às vezes ele procura algo, uma porta aberta, uma oportunidade para poder entrar, e muitas das vezes o pecado é uma concessão com o diabo, sentimentos contra a liderança são concessões com o diabo, e por aí vai, irmão. Jesus está dizendo: eu não tenho concessão nenhuma com ele. Mas o autor está dizendo aqui o seguinte: quando Satanás, com Jesus, Satanás não pôde encontrar uma concessão, ele não tinha uma concessão, ele usou uma outra estratégia, e a estratégia foi usar um traidor, foi usar alguém de dentro, Judas. Aí ele conta um exemplo que vai ilustrar, e vai nos fazer entender o que significa essa quinta coluna. Olha aqui no terceiro parágrafo da página 9, diz assim: lembro-me da história que li sobre um general do exército que sitiou uma grande cidade com o objetivo de conquistá-la. A comunidade era fortemente protegida por muros e portões imponentes. O exército do general cercou a cidade, pronto para o ataque. Um amigo do general aproximou-se e perguntou-lhe: Senhor, como pensa que poderá suplantar as defesas desse lugar? Ninguém nos relatos recentes foi capaz de conquistar essa grande cidade. O general do exército sorriu e disse: será minha quinta coluna. Conto com ela para montar minha estratégia. O amigo do general estava muito interessado e perguntou: o que é essa quinta coluna? Pensei que o Senhor só tivesse 4 colunas. O general do exército respondeu: tem uma quinta coluna. Ah, entendo, disse o homem, e perguntou: é uma tropa especial ou são paraquedistas? O general riu e disse: não é nada disso.
Minha quinta coluna se baseia nos meus espiões, agentes, amigos e colaboradores que já estão dentro da cidade. Apenas espere, eles abrirão aqueles grandes portões pelo lado de dentro, e os meus exércitos atacarão. Irmãos, essa é uma terrível estratégia do diabo dentro das igrejas. Como eu disse no passado, em várias ocasiões, Satanás usou pressões externas para intimidar, usou pressões externas para colocar medo. A nossa própria igreja passou por isso. Quantas cartas o apóstolo recebeu de intimidação? Jogaram bomba na igreja, 2 vezes jogaram bomba na igreja, metralharam a igreja no 602, uma vez passou uma turma e metralhou para dentro da igreja. Você está entendendo, irmão? Pressões externas, nós vivemos isso, nós sofremos com isso, porém, dessa maneira, Satanás não conseguiu nos deter, não conseguiu nos paralisar, não conseguiu nos neutralizar. Você pode dar glória a Deus, irmãos? O Senhor está conosco. Mas quando ele viu que não estava conseguindo dessa maneira, ele usou uma outra estratégia, e a estratégia foi atacar a partir de dentro, foi usando a quinta coluna, foi usando pessoas de dentro da igreja, para trabalhar, para minar os alicerces da igreja, para minar a identidade da igreja, para ferir a identidade da igreja. Você está me entendendo, irmão? Enquanto eu estudava essa ministração, eu me lembrei que no ano de 2009, nós estávamos lá na escola de líderes, e o apóstolo foi um dos preletores da primeira escola de líderes, e tinha um preletor, né, internacional, Miles Morrow. Esse homem estava ministrando a poderosa palavra do Senhor, falando para líderes, falando sobre liderança. Numa das suas ministrações, ele chamou o apóstolo no púlpito, irmãos. E quando o apóstolo estava subindo no púlpito, nosso coração, meu coração, o coração dos pastores que estavam lá, esse Rogério estava lá, o Elton estava lá, Ricardo estava lá, o nosso coração disparava, meu irmão, da presença de Deus, da glória naquele lugar. Cada passo que o apóstolo dava na escada, subindo a escada, era uma explosão dentro da gente. Quando o apóstolo subiu no púlpito, aquele homem começou a profetizar sobre a vida dele, e começou a dizer assim: eu vou fazer o que eu faria em 10 anos, eu vou fazer em 1 ano. Eu saí dali e falei, entre outras coisas, eu saí dali e falei assim: Espírito Santo, por que 10 em 1 ano? Era o ano que a igreja estava completando 20 anos de existência. E o Espírito Santo me fez lembrar de que naqueles 10 últimos anos, nós passamos por lutas terríveis, nós passamos por batalhas terríveis, nós fomos atacados intensamente. Quantas vezes o apóstolo, foram 4 cirurgias em 5 anos, foram lutas em cima de lutas, parecia que a gente estava afogado, meu irmão, sabe, afogado, respirava um pouquinho, daqui a pouco afundava de novo, uma luta, uma pressão, uma batalha interna muito grande que nós estávamos sofrendo. E aí eu entendi o que o Espírito Santo estava falando conosco. Eu entendi que o Espírito Santo estava nos anunciando que está chegando um tempo de um derramar muito poderoso do Espírito Santo de Deus sobre nós, que vai nos restituir todos esses anos, que vai levantar líderes extremamente leais e fiéis nesse lugar, para darmos continuidade àquilo que o Espírito Santo imprimiu no coração desse homem de Deus. Que o Espírito Santo de Deus vai levantar nesse lugar Bezalel, vai levantar Oliabe, vai levantar homens extremamente fiéis à visão. A quinta coluna, meu amado, significa, olha a definição dela aí, ó, está no meio do terceiro parágrafo na página 10, diz assim: a quinta coluna é composta de pessoas desleais, hipócritas, de 2 caras, incoerentes e descontentes, que estão dentro de todos os ministérios. Infelizmente, irmãos, dentro dos ministérios, dentro das igrejas, tem pessoas desleais, tem pessoas descontentes, tem pessoas incoerentes. O que é ser incoerente? É falar uma coisa e fazer outra, irmão. É ter aparência de piedade, como diz a Bíblia, mas negando a eficácia. Em seguida aqui, o pastor Dag, ele fala sobre, ele conta um exemplo, uma experiência pessoal que ele teve. Ele diz aqui, ó, a última linha da página 10, ele diz: olha, essa pessoa,
embora oficialmente postado à minha direita, não confiava em mim e o tempo todo murmurava contra mim. Ele está contando uma experiência que ele teve no início do ministério, que ele tinha um pastor, braço direito dele, que era desleal, que estava descontente, que era incoerente. E por essa experiência que ele conta, eu posso dizer para você que a base da deslealdade é a desconfiança e a murmuração. Repita isso comigo. A base da deslealdade é a desconfiança e a murmuração. Esse, meu irmão, é um tipo de comportamento que contamina as pessoas. A desconfiança, a murmuração contamina as pessoas. Ele teve essa experiência pessoal e ele conta no livro que ele orou. Ele começou a orar pedindo: Deus, o que eu faço? E Deus deu uma palavra para ele que encontra-se em Provérbios 22, versículo 10. Você que está sem o livro pode abrir. Provérbios 22, no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Deus falou para ele: livre-se daquele homem, tira ele dali. A murmuração, meu irmão, é como a feitiçaria para Deus. Isso vai, contaminando o ambiente, contaminando as pessoas. É interessante que ele conta aqui também que esse pastor era muito amigo dele. Ele falou: olha, não foi fácil tirar do ministério, tirar do meu lado uma pessoa amiga, colega de muitos anos. E aí eu aprendo uma coisa, é importante você entender isso, que infelizmente em alguns casos a amizade inibe a autoridade. Uma vez eu falei isso para o irmão, eu falei: irmão, a amizade inibe a autoridade. Aí ele achou que eu estava querendo dizer o seguinte, que eu não podia ser amigo dele porque eu era pastor e ele não era. E não é nada disso. Sabe o que acontece? É que às vezes, em nome da amizade, nós nos aliançamos com pessoas infiéis e desleais. Em nome da amizade, permanecemos juntos, permanecemos aliançados com pessoas desleais e ferimos a autoridade de Deus e a autoridade da palavra de Deus. Não é fácil ter que se desconectar de amigos que se tornaram desleais, mas é extremamente necessário. É extremamente necessário. Deus falou para ele: lança fora o escarnecedor. Irmãos, eu creio no seguinte: eu creio que Deus traz evidências do desleal a fim de arrancá-lo do meio da igreja. Eu tenho visto isso acontecer. Eu vi Deus tirar pessoas de posições que eu nunca imaginei que essa pessoa saísse dali, pudesse sair dali. Mas eu creio que quando nós oramos, quando a igreja ora, quando a igreja está no propósito como esse, de estarmos aqui reunidos pelo Espírito Santo, buscando a Deus, ouvindo uma palavra de autoridade, ouvindo uma palavra doutrinária, Deus começa a trazer a evidência à deslealdade. E não se espante, meu irmão, eu não estou profetizando isso não, mas não se espante se começarem a surgir focos de deslealdade. Porque tem uma palavra sendo liberada sobre a nossa vida, e essa palavra está trabalhando sobre nós. Nós passamos 2 meses ouvindo nosso apóstolo falando sobre autoridade espiritual, e como eu vi pessoas sendo, eu vou dizer provadas no que diz respeito à autoridade espiritual, nesses 2 meses. Porque tem uma palavra agindo sobre a nossa vida. A palavra não age só num culto como esse e depois para. A palavra do Senhor está operando sobre nós continuamente. Ela está agindo, ela está nos santificando, ela está nos curando, ela está nos limpando. O apóstolo disse aqui: Deus não quer apenas te perdoar, Ele quer te curar. Deus está curando a igreja, Deus está curando você, Deus está curando o corpo de Cristo, Ele está curando a tua família, Ele está operando na nossa vida. A palavra do Senhor está agindo. E às vezes, meu irmão, é necessário tirar o furúnculo. Sabe como é que é? Às vezes é necessário espremer esse carnegão. Então Deus está operando na nossa vida. Por esses motivos,
é importante nós orarmos para que Deus traga evidência à deslealdade e ela possa ser arrancada do nosso meio em nome de Jesus. Outra coisa, meu irmão, que é necessário que nós tenhamos nesse tempo é cuidado com os ovos da deslealdade. Diga, cuidado com os ovos da deslealdade. Na página 12, ainda, 1, 2, 3, no quarto parágrafo, ele diz assim: uma pessoa desleal semeia contenda, ódio e murmuração. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Que a deslealdade, o desleal, ele pode deixar ovos no meio da igreja. Às vezes ele sai, mas deixa um ovinho, deixa uma sementinha. E porque um espírito não está ligado a um CPF. Você está me entendendo, irmão? Uma vez eu ouvi uma pessoa de um determinado ministério falar uma frase contra a igreja, uma frase assim, pá, isso aqui. Algumas semanas depois eu vi um irmão que nem conhecia esse irmão desse ministério, que não tinha o menor contato com ele, falando exatamente a mesma frase. Quando eu ouvi, eu falei, opa, peraí. Falei, isso é um espírito. O camarada, os dois nem se conhecem, nem se falam, nem sabem um da vida do outro. Como é que um fala uma frase, o outro fala a frase idêntica? Falei, isso é um espírito maligno. Isso é um ovo de deslealdade. E é bom você entender, toda e qualquer oposição à igreja, toda e qualquer declaração contra a igreja é deslealdade, é um espírito maligno, porque o único opositor da igreja é o diabo, irmão. Toda e qualquer oposição à igreja é maligna. Vou te contar um testemunho meu, vou te contar. Fui criado na igreja batista, estava lá servindo ao Senhor, feliz da vida, sempre trabalhei com muita alegria na casa do Senhor. Um determinado momento, entendi que era tempo de sair dali, mas adolescente não, já devia ter saindo da adolescência, uns 19 anos, e muito menino, virei para o pastor, vou sair da igreja. O pastor falou, amém, Deus te abençoe. Foi a única coisa que ele falou para mim. E eu saí, eu e minha esposa, não éramos casados ainda, mas saímos bem, tudo bem, em paz, maravilha. E aí, os meus amigos começaram a ir na minha casa, continuaram lá em casa. Lá em casa era tipo um ponte assim da galera, sabe, na casa da minha mãe. E a turma foi lá em casa. E conversa vai, conversa vem, eles começaram a apontar defeitos da igreja, defeitos reais, irmão. Defeitos reais. Como aonde tiver gente, tem defeito, irmão. Nós não somos perfeitos. Defeitos reais da igreja. E eu entrei numa de começar também a comentar. É mesmo, poxa, isso, aquilo outro. Comentar, irmão. Sabe o que aconteceu comigo? Minha esposa é testemunha disso. Sabe o que aconteceu comigo? Eu passei 1 ano e meio, nós passamos 1 ano e meio, sem conseguir ficar membro em nenhuma igreja. A gente um dia ia em uma igreja, no outro dia na outra, e na outra, andando de igreja em igreja. 1 ano e meio. Tudo que eu colocava a minha mão quebrava. Se você pegasse, se eu visse teu celular e falasse, pô, posso ver teu celular? Posso. Pegava, ih, caramba, que maneiro, cara, legal. Poxa, toma aí. Quando eu te devolver, você já não estava funcionando. Pururuca, eu posso estar falando que é pururuca. A coisa é séria, irmão. Tá rindo é porque não é contigo, não foi contigo. O que eu botava a mão quebrava. Deus começou a fechar portas na minha vida, as portas começaram a ser fechadas, irmão. Fechado. Porta por cada dia caía uma. Fechava uma. Olha, e eu não fiquei malhando o pastor, eu não fiquei falando nenhuma mentira contra o pastor, eu não cheguei nesse nível não, irmão. Eu só apontei algumas realidades. Você está me entendendo? Sabe por quê? Toda oposição da igreja é maligna, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Meu irmão, fala mal da igreja não, filho, tu arruma um problema com o noivo, entendeu? Você arruma um problema com o Senhor da igreja, com o cabeça da igreja. É por isso que nós temos que ter cuidado com os desleais. Muito cuidado com o desleal, em nome de Jesus.
a contenda, o ódio e a murmuração são ovos da deslealdade. O terceiro motivo, eu disse que o primeiro motivo é o que mesmo, irmão? Diz aí. É a principal, lealdade é a principal qualificação de todo ministro. A segunda é para lutar contra a quinta coluna. E o terceiro motivo de nós estudarmos a lealdade, é para o amor de Deus encher a igreja. João 13, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe o que acontece? Eu vou resumir aqui por causa da hora, está avançada. Sabe o que acontece, meu irmão? As pessoas não leem as nossas palavras. Não é aquilo que falamos, não é aquilo que escrevemos que fica marcado na vida das pessoas. As pessoas leem a nossa atitude. Diga, as pessoas leem a nossa atitude. As pessoas estão lendo a gente, estão lendo o nosso comportamento, estão lendo aquilo que nós fazemos, muito mais do que aquilo que falamos. A lealdade é extremamente necessária, que eu disse, para proteger a identidade da igreja, e a identidade da igreja é a unidade pelo amor de Deus. É a unidade que é fruto do amor de Deus na nossa vida. A lealdade, isso que eu te mostrei aqui, que você viu com esses irmãos, vai proteger a unidade. Você está me entendendo, irmão? Vai proteger essa identidade, é o amor. O amor traz segurança. Quando as pessoas olharem para nós e veem que nós nos amamos de fato, as pessoas vão se sentir seguras de vir até a igreja. As pessoas vão se sentir seguras em nos procurar, em se aproximar de nós, porque estão vendo em nós algo diferente, que não tem nesse mundo, que não é um amor natural, mas que é o amor de Deus na nossa vida. Por isso é extremamente importante aprendermos sobre lealdade, preservarmos a identidade da igreja e o amor de Deus poder operar no nosso meio sem dificuldade, meu irmão. Davi disse no Salmo 23, ele disse, o versículo 2 diz assim: guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe o que Davi está dizendo? É que no amor do pastor, no amor de Deus sobre a igreja, há segurança, há tranquilidade. As ovelhas, o animal, a ovelha, ela bebe e ela gera nas águas tranquilas. Sabe o que significa isso? Quando estamos protegidos dentro da lealdade, quando há segurança no nosso meio, o amor de Deus está sobre nós e as ovelhas frutificam. E as ovelhas geram, as ovelhas produzem, porque há amor, porque há segurança, porque há tranquilidade. Um outro motivo que ele fala aqui, o quarto motivo, é para ter uma equipe ministerial grande e bem-sucedida. Vamos repetir todos juntos? Para ter uma equipe ministerial grande e bem-sucedida. Diz aqui, ele disse assim, que um homem pode somente fazer um pouco. Um pastor só pode estar em um lugar por vez. Ele pode apenas ministrar até o ponto de sua força, que é limitada, exaurir-se. Por causa disso, qualquer que deseje expandir seu ministério e produzir bastantes frutos, terá de aprender a trabalhar com muitas pessoas. Meu irmão, sabe o que eu penso disso aqui? Eu penso que é hora, e é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo, é fortalecendo o corpo de Cristo. Não é fortalecer simplesmente um ministério. Quando o ministério está fortalecido, quando o ministério está nutrido, mas o corpo, a igreja está desnutrida, o ministério pode ser bom pra caramba, pode ser bonito a beça, pode ser bem preparado as pampas, mas o alcance dele não vai muito longe. Ele não tem muito alcance, porque a igreja está enfraquecida. Agora, quando nós fortalecemos a igreja, quando nós cooperamos com o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalha na igreja, fortalecendo a igreja, guardando a igreja, sabe o que acontece? O ministério começa a pipocar, o ministério começa a florescer, as pessoas começam a atender o chamado de Deus ao ministério, o ministério começa a crescer, começa a brilhar. Pode ser simplesinho, pode a pessoa não saber muita coisa, mas é fiel, é leal, e Deus começa a fazer esse ministério florescer. É o corpo de Cristo que dá beleza ao ministério, irmão. Sabe o que Jesus disse? O assunto não era esse, mas esse texto serve como referência para isso. Jesus disse assim: olha, não é o corpo maior do que o vestido, e a vida maior do que o alimento?
Sabe o que acontece, meu amado? Entenda o ministério como um vestido. Jesus está dizendo que o corpo é maior do que o vestido. Sabe o que acontece? A igreja é maior do que o ministério. A igreja não vive para o ministério vive para a igreja. Quando nós fortalecemos a igreja, o ministério pode ser simples, pode estar no início, mas ele brilha, porque a igreja é mais importante do que o ministério. Você está entendendo, meu irmão? Diga amém. Isso faz os ministérios crescerem, irmão. Isso faz o ministério brilhar. Outra coisa, outro motivo. 5, ele diz aqui que a lealdade é necessária para ter uma mega igreja. O crescimento, eu escrevi aqui, isso foi eu que escrevi, o crescimento saudável e a força da igreja depende da lealdade. A divisão é uma expressão da deslealdade. Como eu disse, eu fui criado numa igreja evangélica, fui criado aqui no Jardim América, um bairro aqui pertinho. No ano de 2005, mais ou menos 2006, eu estava no seminário, eu tive que fazer um trabalho sobre as igrejas, sobre a abertura de igrejas, né? O crescimento das igrejas no Brasil. E aí eu pesquisei sobre o Jardim América naquela ocasião de 2005, 2006. Naquele tempo, tinham 34 igrejas no Jardim América, 34 igrejas. O Jardim América é um bairro pequenininho. 34 igrejas no Jardim América. Porém, 4 igrejas foram fundadas no Jardim América. As outras 30 eram divisões das 4. Deixa eu beber uma água aqui, irmão. Tá bravo. Um bairro pequenininho, irmão. 34 igrejas. Era para todo mundo ser crente, amém ou não? Era para todo mundo ser crente. 4 igrejas foram fundadas. 30, divisão das 4. 2006. As 30 igrejas, pequenininha. Uma igrejinha pequenininha, sem expressão, sem impacto nenhum no bairro. Pelo contrário, referência de divisão. As pessoas que não eram crentes falavam, mas esse pastor não era da igreja tal. Como é que pode isso? Era o comentário no bairro. A expressão da divisão é a deslealdade. Nós precisamos de lealdade para a nossa igreja crescer. Tem um sonho no coração do apóstolo, tem um sonho no coração da pastora Márcia. Construirmos nesse lugar uma igreja para 10 mil pessoas sentadas pelo menos. Sabe, isso não é vaidade não, irmão. Isso significa quanto mais gente alcançada, mais gente transformada, mais gente liberta, mais famílias transformadas, mais gente no céu, menos gente no inferno. É por conta disso, irmão. Não é para exibir número não. Não é vaidade nenhuma não. É porque Deus tem colocado uma missão no coração desse homem. E não nos resta outra alternativa senão trabalhar por essa missão de Deus, por esse chamado de Deus, meu irmão. É por isso que eu entendo aquilo que o Espírito Santo está fazendo conosco nesses dias. O Espírito Santo de Deus está nos adestrando, está nos preparando, está colocando armas na nossa mão, para nós podermos alcançar aquilo, que Deus tem colocado na nossa frente, meu amado. É por conta disso, a lealdade é extremamente necessária, para que a nossa igreja continue a crescer, mas cresça forte, cresça guardando a sua identidade, cresça guardando os valores do Evangelho. 6º e penúltimo, para ter um ministério duradouro, diga, para ter um ministério duradouro. A lealdade é importante para ter um ministério duradouro. Jesus está no livro aí, Jesus ministrou apenas 3 anos e meio, mas ele estendeu o seu ministério e sua influência por meio de uma equipe leal e eficaz. Observe que o ministério de Jesus se ramificou por todo o mundo e tem durado mais, ele botou aqui quase porque escreveu há tempos atrás, tem durado mais de 2000 anos, vai durar muito mais, vai continuar durando. O ministério só é duradouro, isso fala de continuidade. A lealdade é o fator chave da continuidade. No ano de 2010, nós estávamos reunidos aqui, no dia 11 e 12 de outubro, fazendo um congresso da juventude. Quantos irmãos estavam aqui naquele congresso da juventude? Nós lançamos o The Lions, foi tremendo.
naquele dia o Espírito Santo estava falando conosco naqueles dias. Estava falando sobre Moisés construindo o templo, construindo o tabernáculo em Bezalel. Moisés foi ao monte e Deus mostrou para ele o tabernáculo no céu. E ele volta e Deus fala assim para ele, fala: olha, eu já escolhi um homem, escolhi Bezalel, ungido do Espírito de Deus, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento em toda a arte, e é Eliabe por seu companheiro, e todos os homens hábeis, e eles vão fazer essa obra. Sabe o que me chamou muita atenção nesse texto, meu irmão? Que quem viu o tabernáculo no céu foi Moisés. Bezalel não viu nada, a Eliabe não viu nada, mas quando eles terminaram de fazer a obra, quando eles completaram aquela obra, Moisés olhou e disse: está tudo conforme o modelo, está tudo perfeito. Como pode ser isso? Como um homem que não viu o modelo pode reproduzir o modelo? Como pessoas que não viram, não tiveram a visão, podem reproduzir exatamente a visão? Só existe uma maneira, irmão: sendo leais ao visionário. Sendo leais, ouvindo e atendendo, ouvindo e inclinando o coração à lealdade. É dessa maneira que o Espírito Santo está nos separando e nos preparando para edificarmos uma mega igreja nesse lugar. Quantos podem dar glória a Deus aqui, meu irmão? Vamos aplaudir bem forte a Jesus Cristo. Pode vir, Levi, por favor. E por último, deixa eu relembrar aqui. Primeiro motivo de estudarmos sobre lealdade é que é a principal qualificação do ministro. O segundo, para lutar contra a quinta coluna. Terceiro motivo, para que o amor de Deus enche a igreja. Quarto motivo, para ter uma equipe ministerial grande e bem-sucedida. Quinto motivo, para ter uma mega igreja. Sexto motivo, para ter um ministério duradouro. E sétimo e último motivo, para colher nossa plena recompensa. Veja o que está escrito em Lucas 22, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino. Quem disse isso foi Jesus, acerca dos discípulos. Apocalipse 21, 14 diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Por isso que eu pedi 12 homens aqui. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Sabe o que acontece, meu irmão? A lealdade. Jesus recompensou a lealdade dos seus discípulos. Aqueles filhos de Deus leais serão plenamente recompensados pelo Senhor. Eu preciso orar com você, meu irmão. Não sei se o apóstolo quer falar alguma coisa, mas eu preciso orar com você, porque eu estou entendendo pelo Espírito Santo, nós estamos entendendo pelo Espírito Santo, que durante alguns anos Deus preservou pessoas leais no seio da igreja. Apesar de toda a luta que nós passamos, apesar de todas as batalhas que nós enfrentamos, Deus preservou pessoas leais, pessoas fiéis no meio da igreja. E é a hora, apóstolo, eu creio nisso, é a hora de Deus levantar essas pessoas leais na unção e no poder do Espírito Santo. É hora de Deus levantar pessoas leais, cheias da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, cheia de coragem, cheia de ousadia, cheia de intrepidez. Eu sei que o Espírito Santo já está comunicando o seu coração de pessoas aqui. Eu preciso dizer, meu irmão, que chegou a tua hora. Você mesmo que pensou: pastor, mas eu não sei falar, mas eu não sei orar. Eu tenho visto na juventude, nós temos desafiado pessoas que nunca pregaram a pregar no culto jovem. Outro dia desse aqui, eu peguei uma diaconisa da juventude, falei: prega. Ela falou assim para mim, eu falei para ela: prega. Ela me pediu para mim e para minha esposa orar por ela umas 10 vezes. Mas ela falou: eu vou, pastor, eu vou, porque Deus está falando comigo, eu vou. Pregou. A glória de Deus tomou conta da igreja aqui no culto jovem. A glória de Deus tomou conta da igreja, meu irmão. Ela fez o apelo, eu estava aqui na frente no apelo, a glória de Deus estava tomando conta da gente aqui. E sabe uma das coisas que ela falou na pregação dela? Ela disse assim: irmãos, teve um dia que eu estava no retiro, ela disse, eu estava no retiro de mulheres,
E o Espírito Santo começou a falar para ela assim, ó, corre, 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 corre. E ela começou a correr. Você imagina, né? No meio do mover de Deus, ela correndo ali. E o Espírito Santo disse assim para ela, sabe por que eu estou mandando você correr? É porque você ficou muito tempo parada. E é hora de eu restaurar, de eu compensar esse tempo perdido. Está na hora de você correr, você é uma mulher fiel a Deus. Está na hora de eu te levantar na unção no poder do Espírito Santo. Está na hora de eu te levantar com ousadia. Está na hora de eu realizar meus sonhos na sua vida. Corre, corre, porque a hora é essa. Eu não tenho dúvida que essa é uma palavra do Espírito Santo para você, meu irmão. Chega de tempo perdido. Chega de ficar parado. Corre, meu irmão, porque essa hora é hora de Deus te usar, é hora de Deus te levantar. Deus está contando contigo. Deus te preservou para esse tempo. Se disponibilize para Deus em nome de Jesus. Eu quero orar com pessoas aqui nesse lugar. Vamos todos ficar de pé. E você que é um filho de Deus leal, pode vir um ministério de música aqui. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir até aqui na frente. E dizer ao Espírito Santo, conta comigo. Me usa nesse tempo. Olha, você não vai vir aqui na frente para pedir nada ao Senhor. Você vai vir aqui na frente para se entregar ao Espírito Santo de Deus. Essa é uma exigência do Espírito Santo para os líderes. É se entregar aquilo que Deus quer fazer, a ser um cooperador de Deus. Você que está disposto a dizer, Senhor, chega de tempo perdido, chega de ficar preso com gente desleal, chega de ficar preso em bobagem, chega de ficar preso em falatório inútil, chega desse negócio, chega de ficar de bobeira, chega de uma vida passiva. Oh, meu irmão, você vai sentir os teus pés queimando aí hoje, viu? Ele vai cantar lá, ele vai cantar lá. Oh, tá na